Graça, paz e misericórdia sobre todos nós. Amém? Vamos à leitura. O faraó não deixa o povo ir. Então as águas se tornaram em sangue, ele também não deixou. Subiram do Nilo rãs sobre todo o Egito, ele também não deixou. Depois, o pó da terra foi feito em piolhos sobre todos os egípcios, e ele não deixou. Agora um enxame de moscas encheu o palácio e a casa dos oficiais. Faraó agora manda chamar Moisés e Arão e diz: pode ir, deixarei que viajem ao deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor seu Deus, mas não se afaste demais e supliquem por mim. Moisés respondeu: assim que sairmos da sua presença, suplicaremos ao Senhor e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, seus oficiais e todo o seu povo. Mas fique avisado, ó faraó, de que não deve mentir novamente, recusando-se a deixar o povo sair para sacrificar ao Senhor. Moisés saiu do palácio do faraó, suplicou ao Senhor que removesse todas as moscas. O Senhor atendeu a Moisés e fez os enxames de moscas deixarem o faraó, seus oficiais e o seu povo. Não restou uma só mosca. Mas o coração do faraó se endureceu outra vez, e ele se recusou a deixar o povo sair. O Senhor ordenou a Moisés: volte ao faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa meu povo sair para me adorar. Se você continuar a detê-lo e a recusar-se a deixá-lo sair, a mão do Senhor ferirá com uma praga mortal sobre os seus animais: cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Mais uma vez, porém, o Senhor fará distinção entre os animais dos israelitas e os dos egípcios. Não morrerá um só animal de Israel. O Senhor já definiu quando a praga começará. Amanhã o Senhor ferirá a terra. O Senhor fez como tinha dito. Na manhã seguinte, todos os animais dos egípcios morreram. Mas os israelitas não perderam um só animal. O faraó mandou investigar e confirmou que o povo de Israel não havia perdido um só animal. Ainda assim, o coração de Faraó permaneceu endurecido e ele continuou se recusando a deixar o povo sair. O Senhor disse a Moisés e a Arão: peguem um punhado de cinzas de um forno de olaria. Moisés deve lançá-las no ar, diante dos olhos de Faraó. As cinzas se espalharão sobre a terra do Egito, como poeira fina, e provocarão feridas purulentas nas pessoas e nos animais em todo o Egito. Então Moisés e Arão pegaram um punhado de cinzas de um forno de olaria e se colocaram diante do Faraó. Moisés lançou as cinzas no ar, e surgiram feridas, tanto nas pessoas como nos animais. Nem mesmo os magos conseguiram permanecer diante de Moisés, pois surgiram feridas neles, e também em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e como o Senhor tinha dito a Moisés, o Faraó se recusou a ouvir. O Senhor disse a Moisés: amanhã, levante-se cedo e vá até o Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa meu povo sair para me adorar. Do contrário, enviarei mais pragas sobre você, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo. Então você saberá que não há ninguém como eu em toda a terra. A essa altura, eu poderia ter estendido a minha mão e ferido você e o seu povo com uma praga que os apagaria da face da terra. Mas eu o poupei, a fim de lhe mostrar o meu poder e propagar o meu nome sobre toda a terra. Ainda assim, você se exalta sobre o meu povo, recusando-se a deixá-lo sair. Por isso, amanhã, a esta hora, enviarei a tempestade de granizo mais devastadora de toda a história do Egito. Rápido, mande seus animais e seus servos deixarem os campos e procurarem abrigo. Quando o granizo cair, todas as pessoas e animais que estiverem ao ar livre morrerão. Alguns dos oficiais do faraó se atemorizaram com o que o Senhor tinha dito.
Sem demora recolheram seus servos e animais dos campos, mas aqueles que não deram atenção à palavra do Senhor deixaram seus rebanhos e servos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão em direção ao céu, para que caia granizo sobre toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todas as plantas em toda a terra do Egito. Moisés estendeu a vara em direção ao céu, e o Senhor mandou trovões e granizo, além de raios que caíam sobre a terra. O Senhor enviou uma horrível tempestade de granizo sobre todo o Egito. Nunca em toda a história do Egito houve uma tempestade como aquela, com granizo tão devastador e raios tão constantes. A chuva de granizo deixou toda a terra do Egito em ruínas. Destruiu tudo o que estava no campo, tanto pessoas como animais e plantas, e até mesmo as árvores foram despedaçadas. O único lugar em que não caiu o granizo foi a região de Gósen, onde vivia o povo de Israel. Nesta leitura, eu estou lendo a Nova Versão, mas a tradução Ferreira de Almeida diz assim: E Moisés estendeu a vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito. Saraiva é uma chuva de pedras. E aqui, na versão de Ferreira de Almeida, diz que havia fogo misturado com as pedras. Pausamos a nossa leitura no verso 26 do capítulo 9 de Êxodo. Amém?